Salve nação tricolor, bem-vindos de volta ao Grêmio Imortal e vamos à repercussão da vitória do Grêmio sobre o Fortaleza. Se inscreva no canal e deixe seu like. O Grêmio foi a 20 pontos, é 14º ainda, né? Por exemplo, tá num meio de tabela, apesar de ser 14º, no seguinte sentido: o Grêmio tá a 6 pontos do G6 e a 5 pontos do Z4. Então, o Grêmio já abriu 5 pontos do Z4, o que é importante, e está a 6 pontos de um G6 para pensar numa pré-Libertadores, o que eu ainda não penso. Eu acho que nossa realidade ainda não é essa, especialmente porque tem coisas para acontecer, tem jogador para chegar, tem jogador chegando, tem jogador para estrear, tem uma perspectiva melhor. Mas no momento, a nossa briga é ali. A gente tem que se afastar cada vez mais da ponta de baixo e chegar numa condição mediana de tabela para não passar sufoco. É o que eu não quero definitivamente. Falando de Grêmio e Fortaleza, o Mano Menezes ele fez uma alteração tática nesse jogo que foi fundamental para a vitória. E para que a gente, pelo menos, pudesse ter um começo de jogo muito bom. E foi nesse começo de jogo em que os pênaltis aconteceram. Já vou falar sobre eles. Mas o que o Mano fez? O Mano, ele devolve o Alisson, garoto da base, como titular, mas num modelo tático, num posicionamento diferente. O Alisson não como um extrema, não como um ponta, não um jogador de beirada de lado de campo. Sim, caindo por aquele lado, mas flutuando também, centralizando mais. Riquelme, esse menino talentosíssimo, que precisa de alguns reparos, de alguns ajustes, de uma maior intensidade de jogo. O Jean-Pierre tinha esse problema, e eu não estou comparando, bom, estou comparando, né? Mas o Jean-Pierre também tinha uma qualidade absurda com a bola nos pés e, enfim, acabou não conseguindo ser o jogador que a gente esperava. O Riquelme, ele tem essa característica e por isso que eu espero e torço para que o Riquelme tenha uma carreira mais longeva, né, em alto nível. Porque ele realmente tem muita habilidade, ele tem um controle de bola muito bom, ele tem uma maturidade para jogar, uma frieza, como o próprio destacou o Mano. E o Kiki Oliveira, que foi o escalado, muita gente achou que era o Pavão, que vinha entrando bem nos jogos, mas o Kiki Oliveira entrou pelo lado esquerdo, mas também ponta, né? Bem ponta o Kiki Oliveira, mas vejam só que o primeiro pênalti ele sai com o Kiki pelo lado direito. Porque aí o Alisson, ele tá caindo mais por dentro e o Kiki ataca o corredor num balão do Bright White, no círculo central, percebendo a linha alta do Fortaleza e aí uma blitz atacando o espaço de jogadores rápidos que o Grêmio tem. Riquelme, Alisson, Kiki. E aí o Kiki consegue atacar esse espaço pelo lado direito e chega na frente do goleiro. Quando ele chega na frente do goleiro, o terceiro goleiro do Fortaleza, o Magrão, ele faz um pênalti, muito pênalti, né? Porque ele vai para a disputa e ele abre a passada, né? Ele abre o compasso, bloqueia o Cristiano Oliveira e o bom árbitro, Alex Stefano, marca a penalidade. Não estou dizendo que ele é bom árbitro porque ele marcou o pênalti, mas é que o pênalti foi muito claro, né? E ele não dependeu do VAR para marcar os dois pênaltis. E acho que ele foi bem no contexto geral do jogo. Eu gostei da arbitragem dele. A gente está vivendo uma crise tão grande, né? Que quando a gente vê uma atuação bacana, a gente tem que destacar. E aí vem o segundo pênalti. Eu já vou falar sobre o cartão, que tem muita gente querendo a expulsão do goleiro do Fortaleza. O Marlon, ele tá carregando por dentro e aí de perna direita ele rasga a defesa e encontra o Alisson. Vejam só. Alisson, um meia ponta, meia atacante, que inicialmente pelo lado direito, desta vez atacando o espaço pelo lado esquerdo. Isso confundiu muito a defesa do Fortaleza. E aí o Alisson chega na frente do goleiro que comete a penalidade, o árbitro marca também. Por que ele não foi expulso? Porque ele não recebeu um cartão amarelo nesse segundo pênalti que ele comete em 6 minutos de jogo. E isso destaca também o início do Grêmio, né? É um Grêmio chegando na área, pisando na área, obrigando o goleiro a cometer 2 falhas individuais, é verdade, mas só porque o Grêmio estava se aproveitando desses espaços. Eu acho que foi um jogo assim... Foi um jogo consistente do Grêmio, com alguns sustos, é verdade, mas é um Grêmio que, vamos lá, né? Contra o Palmeiras, eu gostei da atuação, apesar da derrota. Hoje, eu tive ressalvas com a atuação, apesar da vitória, mas acho que está dentro de um contexto, até porque o Palmeiras é muito mais time que o Fortaleza, especialmente o Fortaleza hoje. Então, você está jogando em casa,
contra um adversário que está na zona, que está vivendo uma certa instabilidade, mas que vem de uma vitória sobre o Bragantino, então poderia estar embalado. O Grêmio ganhou. Primeira vitória em 5 jogos, e aí, ufa, a gente respira um pouquinho, pensando numa perspectiva melhor, né? Tem muita coisa pra gente falar aí na sequência, né? O Balbuena e o Carlos Vinícius, o Mano tem uma ideia de utilizá-los contra o Sport em casa, que é depois do jogo contra o Fluminense fora, e tá tudo bem, acho que eles precisam desse tempo mesmo, eles não jogam há 3 meses, e acho que vão ajudar muito. O Balbuena, apesar da ressalva de não ter ido tão bem na segunda passagem pelo Corinthians, é um cara que tem uma liderança interessante, é um zagueiro pela direita, o Grêmio precisa resolver esse problema, o Wagner Leonardo tá jogando todo torto ali pelo lado direito, para que o Kahneman jogue pelo esquerdo. O Carlos Vinícius vai dar uma alternativa que hoje o Grêmio não tem, porque o Bright White não é esse cara da área, esse pivô, e o Carlos Vinícius é. E o Roger Guedes, né? O Marlon disse que tem conversado com ele, eles jogaram juntos no Criciúma, eles são muito amigos. E, cara, ele chegou a falar em 70-30 na negociação, que pelo Roger, pô, a família toda gremista, por ele já estava aqui. Deu informações importantes o Marlon aí. E a gente sabe que a negociação segue, o Al Rayyan tá pedindo dinheiro, o Grêmio tá elaborando, tem uma operação complexa, mas esse é assunto para mais para frente. E o Grêmio conseguiu um baita resultado ao vencer o Fortaleza por 2-1, com 2 gols convertidos por Bright White, ambos de pênalti no primeiro tempo. O Grêmio encerrou uma sequência de 5 jogos sem vencer, com 2 empates e 2 derrotas, e deu ao tricolor o seu terceiro ponto após esse jejum. Agora o Grêmio soma 20 pontos e está em 14º lugar, com vantagens de 5 pontos sobre o Santos, que abre a zona do rebaixamento.